No ar, Jornal da CUT. Olá Brasil, eu sou o André Acarini. Hoje é terça-feira, 26 de novembro de 2019. No Jornal da CUT de hoje, CUT e centrais sindicais pedem ao Senado que devolva a MP do programa Verde e Amarelo ao governo. Petroleiros iniciam greve nesta segunda-feira com paralisações e doações de sangue. E ainda, pela segunda vez, Bolsonaro corta reajuste do mínimo e trabalhador perde R$10. Confira agora no Jornal da CUT. Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cut.org.br. O presidente da CUT, Sérgio Nobre, e os demais presidentes das 6 centrais sindicais do país, a CSB, CTB, Força Sindical, Nova Central e UGT, enviaram um ofício ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que é do DEM do Amapá, pedindo que a Casa devolva ao governo de Jair Bolsonaro a medida provisória 905 de 2019, que cria o programa Verde e Amarelo. O ofício enfatiza o excesso de medidas provisórias editadas pelo governo. Até agora foram 36, uma média de 4 a cada mês, apesar da Constituição brasileira ser clara ao dizer que uma MP somente pode ser editada em caso de relevância e urgência da matéria tratada, o que não é o caso do programa Verde e Amarelo. O programa foi criado com o discurso de gerar emprego para jovens, mas traz embutida uma ampla alteração na legislação trabalhista. De acordo com os sindicalistas, a medida provisória não poderia conter em seu texto mudanças na legislação trabalhista que já haviam sido rejeitadas pelo Congresso Nacional em um mesmo ano, como foi o caso da inclusão de alterações nos artigos que tratam do trabalho aos domingos e feriados, já discutido e já vetado este ano, quando foi analisada a MP 881 da Liberdade Econômica. No texto do ofício das centrais entregue a Alcolumbre, os dirigentes lembram que o trabalho aos domingos e feriados foi retirado da MP 881 e não é razoável que 3 meses depois o governo edite uma nova medida provisória incluindo os mesmos artigos que foram objeto de consenso pela rejeição junto ao Congresso Nacional. As centrais sindicais também consideram bastante grave a edição de medida provisória sobre a matéria trabalhista sem que o Conselho Nacional do Trabalho tenha sido informado nem consultado, conforme estabelece o artigo 3º do Decreto 9.944, de 30 de julho de 2019. Para as entidades, o governo só poderia tentar aprovar essas leis por meio de um projeto de lei, que levaria mais tempo para passar a valer como é uma medida provisória, que tem validade imediata assim que é publicada no Diário Oficial da União, mas de prazo limitado de 60 dias e prorrogável por mais 60 se o Congresso não votar. De acordo com o secretário de Assuntos Jurídicos da CUT, o Valeir Erli, a MP 905 ainda tem bichos estranhos, entre aspas, ao projeto principal do programa Verde e Amarelo, e incluir esses pontos rejeitados anteriormente na MP 881 é mais um ataque aos direitos trabalhistas. Valeir diz que é por isso que a CUT e as centrais sindicais pedem ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que retire esses pontos e que o presidente do Senado devolva a MP a Bolsonaro. Segundo Valeir, a CUT e as demais centrais sindicais estudam ainda outras medidas judiciais, como ir ao Supremo Tribunal Federal, o STF, para que a MP 905 seja declarada inconstitucional, caso a medida não seja devolvida ao governo. Mobilização. E agora a gente vai conversar com David Bacelar, que é secretário de Assuntos Jurídicos e Institucionais da Federação Única dos Petroleiros. Os petroleiros entraram em greve nessa segunda-feira em defesa da estatal, em defesa do emprego, enfim. É um movimento que inclui paralisações, que inclui atrasos em turnos. Tudo isso já começou na manhã da segunda-feira, né, David? E eu queria que você fizesse um balanço dessa greve. Como é que está esse movimento? Todas as refinarias aderiram? O que você tem para falar para a gente sobre essa greve que começou nessa segunda, David? Bem, André, conforme você disse, é uma greve nacional da categoria petroleira. As bases da FUP, que tem 13 sindicatos filiados, houve aprovação dessa greve em 12 dessas 13 bases e em todas elas nós estamos realizando a greve desde a 0 hora de hoje. Tivemos uma adesão muito forte dos trabalhadores e trabalhadoras que atuam em turno de revezamento ininterrupto, tanto nos terminais quanto em refinarias. No regime administrativo, uma participação um pouco mais baixa.
baixa, mas desde o Amazonas até o Rio Grande do Sul, estamos com uma mobilização muito forte, ao ponto de até mesmo já temos, no primeiro dia de greve, algumas unidades de processo, por exemplo, de refinarias, com ameaça das pessoas estarem saindo do seu local de trabalho, porque estão há mais de 24 horas, ou seja, desde ontem, operando unidades, e por questão de segurança, elas poderão estar saindo dessas unidades a qualquer momento, o que significa que essas unidades poderão ter algum tipo de parada de produção. Nós aproveitamos também, André, os grevistas, as pessoas que estavam em greve, para fazerem ações solidárias no dia de hoje. Hoje foi um dia de doação de sangue, onde os petroleiros e petroleiras doaram sangue pelo Brasil em diversos centros de bancos de sangue do nosso país, principalmente aqui nas capitais. A gente viu a notícia, inclusive, no portal da FUP, né? A categoria está mobilizada e realmente dando uma aula de solidariedade e cidadania, né? Inclusive convidando a população que está perto, enfim, que está acompanhando o movimento, perto das refinarias, onde está acontecendo isso, a também doar sangue, né? No site da FUP, inclusive, acho a matéria interessante e de um serviço muito oportuno, né? Que explica, inclusive, quais são os requisitos para as pessoas que quiserem doar sangue, enfim, o que elas têm que fazer, como elas têm que proceder. É uma ação muito bacana dos petroleiros, essa ação de solidariedade, né, David? E essa ação que começou nessa segunda-feira, ela vai ter alguns desdobramentos, ela continua nessa terça, vai ter mais algumas ações desse tipo, né? Sem dúvidas, sem dúvida. Além dessa campanha Petroleiros e Petroleiras Doam Sangue pelo Brasil, ou seja, é a Petrobras na veia, literalmente, do povo brasileiro, outras ações estarão sendo realizadas. A exemplo, doação grande que nós faremos aí com os derivados de petróleo, né? Estamos falando dos combustíveis, como gás de cozinha, diesel e gasolina, onde nós estaremos subsidiando o preço desses combustíveis nos postos ou distribuidoras de gás. Ou seja, as pessoas irão comprar o gás de cozinha, a gasolina, o diesel, e irão pagar o preço que elas deveriam pagar, um preço justo. Então, os sindicatos, né, filiados à FUP, estarão dando essa diferença nos postos, para que as pessoas elas tenham acesso ao combustível no preço que ele deveria ser, ou seja, naquele preço, principalmente, André, que era lá em 2016, antes do golpe de Estado, quando nós tínhamos uma política de preços diferente para os derivados de petróleo na Petrobras. Quando os preços ainda não acompanhavam o mercado internacional, quando não acompanhavam a flutuação do mercado internacional e realmente os combustíveis eram mais baratos aqui no Brasil. David, assim, a gente só tem a parabenizar realmente a ação sindical, é isso, né? Uma ação participativa, combativa. Parabéns aos petroleiros pelas iniciativas. Só para a gente finalizar a conversa, essa greve dos petroleiros que vai até a próxima sexta-feira, ela tem um caráter de alerta à Petrobras, né? Sem dúvida alguma, é uma greve por tempo determinado, André, e nós acreditamos que já nesse primeiro dia a gestão da Petrobras bolsonarista e o próprio governo Bolsonaro, que tem medo dos movimentos sociais e por conta desse medo e receio ameaça os movimentos sociais, ao ponto do seu filho dizer que ia decretar novamente o AI-5, ao ponto dele apresentar um novo projeto de lei dizendo que para manter a ordem pública iria usar força policial até mesmo para matar. Mas nós estaremos aí na luta em defesa dos nossos direitos, dos nossos empregos, da nossa dignidade, da segurança do trabalhador e da trabalhadora, em defesa dessa empresa que é patrimônio público brasileiro, patrimônio de cada cidadão e cidadã, que ajudou na constituição e na fundação dessa Petrobras em 1953. Não é isso que vai nos calar e com certeza nós iremos à luta até o fim e venceremos. É apenas um alerta, uma greve de advertência e, se necessário for, faremos uma greve forte por tempo indeterminado em defesa dessa empresa que é do povo brasileiro. Muito bem, a gente conversou então com o David Bacelar, que é secretário de Assuntos Jurídicos e Institucionais da FUP, a Federação Única dos Petroleiros, falando sobre a greve que acontece essa semana, a greve da categoria petroleira em todo o Brasil. Economia.
O governo Jair Bolsonaro anunciou na semana passada a revisão de projeção para o valor do salário mínimo, hoje em R$ 998. Em agosto deste ano, a equipe econômica, comandada pelo ministro da Economia, o banqueiro Paulo Guedes, já havia anunciado uma redução de R$ 1.040 para R$ 1.039. Agora, anuncia uma nova revisão para R$ 1.030. Já são R$ 10 que o governo Bolsonaro tira do bolso dos trabalhadores e das trabalhadoras. Com a medida, o governo vai também diminuir os reajustes dos benefícios assistenciais, previdenciários, além do abono salarial e do seguro-desemprego, baseados no piso salarial do país. Paulo Guedes sempre deixou claro que defende que o salário mínimo seja corrigido apenas pela inflação, medida pelo INPC, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, e não mais pela política de valorização do salário mínimo, que é uma bandeira da CUT iniciada lá no governo Lula em 2004 e mantida por Dilma Rousseff. Até Bolsonaro assumir o poder, o salário mínimo era reajustado pela inflação medida pelo INPC, mais a variação do PIB, o Produto Interno Bruto, de 2 anos antes. Desde que Temer conseguiu aprovar no Congresso Nacional a Emenda Constitucional 95, aquela que limita os gastos públicos por 20 anos, os governos pós-golpe de 2016 tentam fechar as contas sem estourar o teto, mas colocam a conta nas costas da classe trabalhadora. A projeção do governo Bolsonaro é economizar 5 bilhões e 200 milhões de reais no orçamento de 2020, com a revisão para baixo do salário mínimo para manter as contas dentro do que limita a Emenda Constitucional 95 do teto dos gastos. A proposta já foi encaminhada ao Congresso, que vai ter a decisão final se o reajuste do salário mínimo vai perder poder de ganho, como quer o banqueiro Paulo Guedes. Jornal da CUT. E o Jornal da CUT fica por aqui. Produção da Secretaria de Comunicação da CUT Brasil, Rádio Online e Distribuição, Agência Rádio Web, colaboração Rede Brasil Atual e TVT. Mais notícias e informações sobre o mundo do trabalho, www.cut.org.br. Acesse também as redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Só procurar por CUT Brasil e você pode nos achar também no Spotify. Isso mesmo, agora a Rádio CUT está no Spotify, é só você procurar por CUT Brasil no Spotify. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima edição.